Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nesse precioso momento vamos juntos para uma reflexão nas verdades da Palavra de Deus. Eu quero iniciar sobre esse assunto dizendo: Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de ninguém defendendo a sua causa. Mas existe astúcia do diabo, engano. A mesma conversa que o diabo teve para trazer com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu, uma terça parte dos anjos, é a mesma coisa que ele usou para enganar a Eva, querendo defraudar o caráter de Deus, querendo distorcer o caráter de Deus, querendo rebaixar o caráter de Deus. E é isso que nós vamos ver. E até hoje, ele usa sempre da mesma coisa, porque é o feitio do diabo, é o que ele é. Então vamos desmascarar um pouco da astúcia da serpente. Gênesis, capítulo 3. É o capítulo do pecado do homem, que primeiro a serpente enganou a mulher. Do versículo 1 ao 5, vamos versículo por versículo, que diz assim, Gênesis 3 e 1. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha a serpente jogando, querendo questionar o que Deus havia falado, colocando em xeque aquilo que Deus falou, dizendo: Deus realmente disse. A serpente está aí distorcendo o que Deus havia falado. É o trabalho do diabo até hoje. De que maneira que ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos do céu, se não foi distorcendo o que Deus fala? Ele é aquele que pega uma verdade original e faz um embrulho de mentira, uma mescla de mentira. E daí vem a distorção. Jesus falou: um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o que ele vem dizendo para aquela mulher, usando a serpente: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Eva no jardim do Éden, e o diabo vem com questionamento do que Deus havia falado. O que Deus fala é puro. A palavra de Deus é pura, diz no livro de Salmos, como prata refinada no fogo, purificada 7 vezes. A emanação de Deus é pura, e a palavra de Deus é íntegra. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. O que Deus diz é aquilo, não tem duas verdades. Não existe verdade relativa. A verdade de Deus não é: você tem uma verdade e eu tenho outra verdade. Não. A verdade de Deus não é paralela. Ela é reta. Ela é uma só. Ela é justa. Ela é perfeita. Mas o diabo trabalha até hoje questionando toda a verdade de Deus, distorcendo a verdade de Deus, enganando, misturando a verdade de Deus com uma mentira dele. Olha a sequência. Eva respondendo:
podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Deus havia dito isso. Isso era uma sentença de Deus, que se comesse, morreriam. Deus estava falando a verdade e mostrando a consequência disso naquele momento. Aí a serpente vem com o questionamento. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. É claro, isso não é bem assim, não. Olha, Deus disse que vocês morrerão? Deus disse que vai acontecer tal coisa? Não vai acontecer tal coisa. Deus envia a sua palavra para o seu povo não pecar. Deus envia a sua palavra para o povo não desobedecer. Deus envia a sua palavra para o povo dele não ser carnal, mas andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Mas o diabo vem com a sua astúcia, com a sua sabedoria maligna, com as suas peçonhas mortais que saem da boca dele, com a sua astúcia. Ele vem com um sapato de algodão que ninguém percebe a chegada, a entrada dele. Ele vem dizendo, é claro que não tem problema se você pecar. É claro que não tem problema se você desobedecer. Sabe aquelas pessoas que falam e olham para cima? É claro que não vai acontecer isso. Parece que a gente vê a cena, é que a serpente não tem uma testa para olhar para cima. Mas o diabo deve ter lidado dessa maneira com os anjos, porque ele engana os homens até hoje dessa maneira, dizendo não, o pecado não tem consequência, o vício não tem consequência. Jesus morreu na cruz do Calvário, é só pecar e pedir perdão que já está perdoado. Não é assim. Tem um peso, tem uma consequência, tem um desdobramento. Não é da maneira que Satanás vem sutilmente. O apóstolo Paulo diz, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vós sejam apartados da simplicidade que há em Cristo Jesus. Jesus é simples. Obedecer a Deus é simples. Deus escolheu filhos seus para uma geração de piedosos, de pessoas misericordiosas, cheias de amor para com o Pai Celestial e pronto para lhe obedecer. O inimigo é sagaz e vem com a sua mentira. Olha a sequência, o versículo 5. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Essa parte A desse versículo é muito sui generis, é um veneno lançado aqui. É a serpente dizendo, Deus sabe, vocês estão confiando muito em Deus. Deus não é tão puro como vocês pensam. Deus sabe, Deus tem os segredos dele dentro de si. Deus pensa mais nele do que em vocês. Se vocês pensar que ele tem amor, não tem. É isso. É isso que a serpente está contaminando e querendo dizer. Deus sabe. Ele sabe. Ele sabe jogar o verde para colher o maduro. Ele é esperto, muito mais esperto do que vocês. O diabo está jogando justamente o que ele é. Ele é o mentiroso. Ele é o enganador. Ele é o usurpador. Ele é um anjo milenar e sabe das coisas
e tem ódio do ser humano que Deus formou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O salmista escreveu sobre Deus: para com o puro, tu se apresenta como puro. Com o benigno, tu serás benigno, se apresentará como benigno. Com o sincero, tu te mostrarás sincero. Mas com o ímpio, tu te mostrarás avesso. Deus não tem duas palavras. Deus não engana ninguém. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Agora o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando ele conta mentira, ele fala do que realmente ele é. Porque ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade por causa da mentira. Deus não. A natureza do ser de Deus é verdade, é amor, é pureza. Deus não habita o mal nele para ele usar de mal com o ser humano. Deus é luz e nele não há treva alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor Deus é a verdade. Deus é luz e nele não há trevas. Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E no Apocalipse Deus é chamado aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E o inimigo continua dizendo: Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Satanás está incitando aí que Deus tem medo de alguém ser próximo a ele, ou perder o lugar para essa pessoa, ou que Deus queria o rebaixamento de Eva, do homem limitado, para não tomar o lugar dele. Deus nunca foi um déspota. Deus nunca foi um líder que tem medo dos seus liderados, que fica abafando os seus liderados, porque tem medo de perder o lugar. Deus nunca foi um presidente de nação, como houve em certos países, que eliminava os seus assessores, que eliminava os seus generais com medo de perder a sua posição. Porque a natureza de Deus é a única natureza de quem tem emanação para criar todas as coisas. O que o diabo pode criar? Se Deus sair do trono e falar para um anjo, ou para qualquer ser humano: senta aqui, cria alguma coisa, não tem essa emanação do ser humano. Somente Deus. Somente Deus é a emanação de todo bem. Somente Deus é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, da fonte das águas vivas. Somente Deus. Por que você existe? Por que eu existo? Há 100 anos atrás nós não existíamos. E por que é que viemos existir? Eu não estou falando do casual que aconteceu, do relacionamento dos nossos pais e nós viermos a nascer. Eu estou me referindo à linha de existência. E só tenho entendimento sobre isso. Deus nos amou e nos deu oportunidade de existirmos. Deus nos amou. Deus te amou, gostou de você antes de você existir. E por isso nós estamos vivos, existindo. Porque no ventre da nossa mãe foram milhões de espermatozoides. Mas Deus escolheu você. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agradeça a Deus pelo amor dele. Agradeça a Deus pela oportunidade da vida. Deus não é uma pessoa que tem medo de perder a sua posição, porque a natureza dele, ele é majestade, ele é glória, ele é santidade,
ele é pureza, então somente ele é digno de ser adorado de eternidade a eternidade. O diabo mescla a mentira com a verdade. Foi verdade que os olhos dele se abririam, isso foi verdade, depois da mescla da mentira, que eles teriam uma ciência do bem e do mal, como Deus tem ciência do bem e do mal. Só que tem uma coisa, não era o momento certo de se provar daquele fruto. Poderia até chegar o dia de provar, mas primeiro precisavam andar com Deus, aprender com Deus, servir a Deus, amadurecer no conhecimento de Deus, no relacionamento. Quando fosse o tempo certo, na direção de Deus, na vontade de Deus, poderiam experimentar do fruto, mas não por si mesmo. Tomar o fruto e comer por desobediência é querer uma vida desligada de Deus. Não foi isso que Lúcifer escolheu? Não foi isso que o diabo optou? Não só o diabo, mas todos esses demônios, 1/3 dos anjos que se rebelaram contra Deus com ele, eles adquiriram uma natureza ruim, uma natureza cheia de ódio, cheia de amargura, de vingança, detesta os seres humanos. Até o que esses demônios prometem fazer para as pessoas, depois eles cobram caro aquilo que fez. Parece benefício, mas não é, porque não vem com paz, não vem com amor, não vem com perdão, não vem com Espírito Santo de verdade. Somente Deus tem a comunhão verdadeira para dar a cada um de nós. Que o Senhor Deus Altíssimo abençoe a tua vida poderosamente. Que possamos amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E não sermos enganados pelas teorias desse mundo, pelo marxismo cultural, pelas pregações dos falsos profetas, pelos aqueles que colocam a Deus numa posição como se Deus tivesse o mesmo caráter do pecador para ser conivente com o pecado, com as iniquidades, com as abominações, com as inclinações ruins do ser humano. Não, Deus é sagrado, Deus é santo, 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 Deus é majestoso. Quem é aquele que se veste de glória e de majestade e que se resplandece cheio de santidade e de poder? A Ele seja adoração por toda eternidade. Estaremos um dia no céu, diante de Cristo e do Pai, e o adoraremos por toda eternidade. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.